Olha, mas nós vamos entrar numa nova fase agora, numa fase de mais uma desocupação do maior conjunto habitacional dessa região, que é o Jacinto Andrade. Eu já estou recebendo aqui o diretor lá da ADH. É mais uma ação traumática, acredito eu, mas necessária, porque aconteceram invasões lá, né? Então vamos receber aqui o doutor Gilberto, que é o diretor da ADH. Boa tarde, doutor Gilberto. Tudo bem? Vamos ter mais uma operação de desapropriação, seria isso? Silas, a gente já vinha veiculando aí para a sociedade essa questão da segunda fase da desocupação do Jacinto Andrade. Então nós estamos com todo o levantamento já concluído, já encaminhamos ao judiciário para que nós possamos receber autorização e iniciar essa retomada das unidades que foram invadidas e um percentual das casas que foram vendidas. Eu entendo. Aquelas casas que foram desocupadas, um dia desse nós mostramos uma reportagem aqui, que elas continuam desocupadas e agora se acabando ao relento, porque os verdadeiros donos ainda não foram ocupar, né, doutor Gilberto? Sim, sim. É uma pena isso, né? Mas infelizmente a verdade não é bem essa. Das casas que foram retomadas, apenas 12 unidades, os verdadeiros beneficiários não ocuparam as casas. Então nós temos esse levantamento, estamos acompanhando rigorosamente. Toda semana nós enviamos a equipe do social da ADH para acompanhar de perto esse levantamento. Então, das unidades que foram retomadas, apenas 12 unidades não foram ocupadas pelos verdadeiros beneficiários. Então, nós vamos repassar essas unidades para novos pleiteantes junto à ADH. Então as pessoas que não ocupam vão perder esse direito? Vão perder essas unidades habitacionais. Vai ter um tempo de espera ou já se esgotou? Esse tempo já se esgotou, Cila. Nós já tínhamos dado um prazo anteriormente, essa pessoa, por motivo qualquer, não ocupou a sua unidade, ela foi invadida, nós retomamos, demos uma segunda chance, no sentido dela ocupar o seu imóvel novamente, e aqueles que não ocuparam, automaticamente teve o seu direito cancelado. Agora, por exemplo, não havia a possibilidade de se chamar aquelas pessoas que estavam ocupando aquelas casas? Não. Sim, nós temos um acordo feito com o grupo de invasão de que se a desocupação do Jacinto Andrade transcorresse de forma pacífica, nós destinaríamos 20% das unidades que foram retomadas a esse grupo de invasão. Então, nós estamos nesse processo de negociação, queremos atender parte dessas famílias que invadiram e que realmente há necessidade de ter uma unidade habitacional. Quantas casas foram retomadas naquela primeira etapa, diretor? Primeira etapa foram 116 unidades, essa segunda etapa vai ser em torno de 80 unidades habitacionais, então vai dar em torno de umas 200 unidades. 200. Etapa 1 e 2. Etapa 1 e 2, né? 20% disso, vamos dizer que seriam 40 unidades. 40 Exatamente. Unidades. Era uma boa quantidade para as pessoas que lá saíram. Mas o restante dessas casas que não foram ocupadas, por exemplo, vamos ver aqui, quantas não foram ocupadas? Como assim? Daquela desocupação, houve uma desocupação de invasores. 12 unidades. 12 unidades. 12 unidades. Então essas 12 unidades, elas serão 20% para aqueles que tiveram que sair. Isso. E o restante para as pessoas que compõem a lista da ADH. Perfeitamente. Então aquelas Exatamente. Pessoas que não foram agraciadas podem ser agraciadas agora. Exatamente. Inscrições desde quando, doutor? Silas, as inscrições hoje do programa Minha Casa Minha Vida, ele está limitado ao município. O município hoje é quem tem competência para fazer esses cadastros. Ele é que faz o cadastro, né? Vida, é quem encaminha para o Ministério e o Ministério juntamente com a Caixa aprova, não o Estado. O Estado não entra mais nessa questão cadastral. Então, exatamente. E nós queremos só informar ao telespectador que nós convidamos aqui a Secretaria de Ação Social da Prefeitura, que é ainda quem está com o cadastro do programa Minha Casa Minha Vida, mas nós não fomos atendidos, né, com a vinda ou da secretária ou de alguém que tratasse do assunto, porque nós prevíamos que ia existir esse tipo de pergunta, principalmente sobre novas inscrições, novos empreendimentos. Então, serão mais 100 casas que serão retomadas. Tem uma data certa? Não, nós não temos uma data específica, esperamos que seja o quanto antes. Esse é um processo, como você disse, que é traumático, mas ele é necessário que aconteça. Nós não podemos deixar a política habitacional de forma, digamos assim, desorganizada.
determinação do governador e do Ministério das Cidades para que as unidades habitacionais sejam realmente destinadas a quem necessita, a quem se encaixa no perfil do programa, e nós não podemos deixar que invasores, dentre eles especuladores, possam prejudicar um programa tão significativo como o programa Minha Casa Minha Vida. Aquele novo conjunto de apartamentos entregues pela presidente Dilma, aliás, só tem 2 apartamentos no Piauí, um lá em Floriano, no Catumbi, e uma aqui na Zona Sul de Teresina, no estado do Piauí. Há denúncias de que muita gente com poder aquisitivo, podemos dizer assim, visível, acima de uma média, para ser contemplado no programa Minha Casa Minha Vida, estaria morando naquele prédio, doutor. A DH não participou do processo de seleção dos beneficiários, mas eu acredito que deve ter passado pelos mesmos critérios que passam dos empreendimentos do Estado. É claro que dentro desse processo não deixa de ter as suas falhas, mas deve ser um percentual mínimo, porque tanto o Ministério das Cidades como a Caixa é rigoroso nesta análise. Doutor Gilberto, me diga uma coisa, e dessas 100 casas que terão que ser desocupadas, vocês já entraram em contato para que a gente não possa estar vendo imagens, crianças chorando, móveis sendo retirados, são imagens dramáticas. Já estamos encaminhando alguns comunicados a estas pessoas, elas já estão cientes que terão que desocupar esse imóvel. Nós estamos fazendo todo o trabalho social necessário para que se possa ter essa desocupação de forma pacífica e sem muitos traumas para a família que vai desocupar esse imóvel. Evidentemente que dentro desse processo não tem como você agradar ambas as partes, ao verdadeiro beneficiário e ao invasor. Então alguém vai ter que sair dentro desse processo insatisfeito, mas a gente tem que fazer com que a lei seja cumprida. E não é você, por exemplo, negando o direito de um cidadão que é o verdadeiro beneficiário, que você vai fazer justiça social a outra pessoa que não tem esse direito garantido por lei. E os verdadeiros beneficiários já estão avisados, atentos, para que ocupem suas residências? Todo esse processo é trabalhado tanto com os ocupantes como os verdadeiros beneficiários, para que não haja o reclame da sociedade em dizer que, por exemplo, a casa foi retomada e não foi ocupada. Então nós estamos com toda a equipe do social trabalhando nesse sentido para que essas distorções sejam a mínima possível. Agora, doutor Gilberto, uma pergunta realmente pertinente. Já que esses cadastros para novos empreendimentos estão agora sob a tutela das prefeituras municipais, aqueles antigos cadastros feitos na ADH, presume-se que não servem mais. Exatamente, eles estão invalidados, para o programa Minha Casa Minha Vida. Os cadastros são os cadastros da prefeitura. Agora tem aqueles empreendimentos que é executado apenas pelo Estado. Por exemplo, nós temos algum programa de urbanização de assentamentos precários. A recuperação de um bairro inteiro, onde você faz pavimentação, constrói equipamentos sociais e recupera aquelas unidades habitacionais em situação precária. Como nós temos um cadastro de 300 mil pessoas na ADH, a gente vai pegar pessoas que fazem parte desse banco de dados, que moram naquele setor, no entorno daquele local onde nós iremos executar o projeto e tentar aproveitar esses cadastros. Mas para o programa Minha Casa Minha Vida municipal, os cadastros da ADH, no momento, não tem mais validade. Então, porque é bom a gente avisar, porque o cidadão, às vezes, aí diz assim, eu fiz a minha inscrição há 5 anos. E aí surgirão novos empreendimentos, essa informação eu acho que o senhor pode nos dar. O governo federal deve estar disponibilizando novos empreendimentos na capital e no interior, né? Nós temos uma perspectiva assim, de construção de unidades habitacionais do programa Minha Vida em Teresina para cerca de 10 mil unidades habitacionais ainda esse ano. O estado do Piauí, Silas, foi o segundo estado da federação a contratar mais unidades habitacionais na faixa de 1 a 3, perdendo apenas para o estado do Rio de Janeiro. Nós tínhamos como meta do governo Wilson Martins contratar 40 mil unidades habitacionais em 2011 e 2014. E até o final de 2012 nós já tínhamos contratados 30 mil unidades habitacionais. Então vamos ultrapassar a nossa meta com folga e vamos trabalhar em parceria com os municípios e as entidades sociais, como associações, para que a gente possa de fato reduzir o déficit habitacional do Estado de forma a atender a demanda do nosso povo. Aí o cara disse, Silas, eu tive a minha casa invadida, inclusive retomada. Ainda não
ainda não ocupei, porque ainda não há os aparelhos públicos no Jacinto Andrade para a minha família. Não é verdade, Silas. Ele não ocupou porque talvez não precise. Digo com certeza. Vou comparar com você, por exemplo, Jacinto Andrade com os bairros nobres da Zona Leste. Qual o bairro nobre da Zona Leste que tem 100% das suas ruas de pavimentação asfáltica? Não existe, não tem. Qual o bairro da Zona Leste que tem 100% das suas ruas com sistema de drenagem? Não tem, é verdade. Jacinto Andrade tem 100% das suas ruas com pavimentação asfáltica, tem 100% de toda a sua área com drenagem. Estamos trabalhando os equipamentos sociais, já temos pronto um mercado público, um centro poliesportivo, uma unidade escolar, estamos com 2 postos de saúde, 2 unidades básicas de saúde, que são 2 mini hospitais com 95% das suas obras concluídas. Vamos entregar esses postos para a gestão do município a partir do mês de março. Temos um terminal de ônibus dentro do Jacinto Andrade. Jacinto Andrade tem um sistema de esgoto sanitário. Então, assim, é um bairro que, de todos os bairros dentro da capital, é o bairro que tem a maior estrutura. Isso não sou eu que estou dizendo. Se você for o Jacinto Andrade, você verifica. Agora, o que acontece? As famílias que estão lá no Jacinto Andrade, ela tem que ter a paciência de que nós estamos construindo uma cidade. As pessoas que foram para lá assinaram um documento na DH dizendo que estavam cientes que todos os equipamentos comunitários ainda não estavam prontos. E nós estamos concluindo, estamos em fase final de todos eles. Nós precisamos tirar algumas dúvidas, doutor Gilberto. Cidadão dizendo aqui que há privilégios, que aconteceram privilégios nas escolhas dos ocupantes das casas do Jacinto Andrade. Cita aqui o vice-prefeito de Cajazeiras, que teria lá uma casa lá. Sim, Silas. O cara, por ser vice-prefeito, às vezes ele quando o processo de seleção dos contemplados do Jacinto Andrade foi feito através de sorteio. Nós não fazíamos parte da equipe do governo Wellington. Esse processo foi feito pelo gestor anterior, doutor Marcelino, que foi feito de forma através de sorteio, que era o que a lei permitia. E assim, a nossa obrigação como sucessor é de cumprir o que foi feito, o que a lei determinou na gestão anterior. Se houve alguma deficiência nesse sentido, houve falha da gestão anterior e do próprio Ministério Público que acompanhou todo esse processo. Então, a falha não compete a mim determinar se houve ou não, porque foi acompanhado através do Ministério Público. E nós estamos apenas cumprindo, eu como gestor atual, não posso chegar a um determinado beneficiário e dizer, você não necessita dessa unidade habitacional, vou transferir o seu direito para outra pessoa. Cidadão Pé. Doutor Gilberto, como vão fazer com a situação das pessoas que foram contempladas com uma casa, receberam a casa, mas deram para um parente morar? Nessa etapa que nós vamos retomar agora, está fora exatamente essas unidades habitacionais de pessoas que cederam as unidades a algum parente, porque esse é um processo mais complexo, você tem que verificar com mais cautela. Nós vamos retomar as unidades habitacionais que foram vendidas e que foram invadidas. Na terceira etapa, nós vamos trabalhar essas casas que foram cedidas. Portanto, essas pessoas também vão ter que desocupar essas unidades habitacionais, entregar o seu verdadeiro beneficiário ou repassar para a DH para que ela repasse para uma pessoa que realmente necessite de ocupar uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. Há registros de casas sendo alugadas no Jacinto Andrade? Silas. Meu Deus. E assim, isso não vai parar na nossa gestão, isso vai continuar. Venda de unidades habitacionais sempre existiu no Piauí e no Brasil inteiro. O que nunca houve no Piauí foi a coragem de enfrentar esse problema. Normalmente o gestor e as pessoas deixavam isso correr à vontade. Nós estamos tendo a hombridade e o cumprimento de enfrentar essa questão e não temos por que nos furtar de vir aqui, ver as reclamações da sociedade para que a gente possa trabalhar e resolver o problema de uma forma que venha a satisfazer tanto a lei como as pessoas que necessitam dessas unidades habitacionais. Silas, casa 24 da quadra 123 foi trocada, né, por uma casa em um outro bairro de Teresina. A ADH precisa tomar conhecimento disso, telespectador. Assim, Silas, o que acontece? Algumas pessoas que moram no Jacinto Andrade, ao residir naqueles bairros, elas viram que não é conveniente
fixar a moradia no Jacinto Andrade. Por quê? Porque trabalho em zona distante, a família tinha oportunidade de emprego nessa zona distante e estando lá, eles procuram fazer uma permuta com outras pessoas. Cede a casa do Jacinto Andrade. E essa permuta, ela é garantida pela ADH? Não, ela não é permitida. A permuta, ela só é garantida sim. Por exemplo, quem mora no Sigifredo Pacheco, que é um empreendimento habitacional da prefeitura. Ou não? E outra pessoa mora no Jacinto Andrade. Em comum acordo, eles resolvem fazer uma permuta. Ou não? O Estado entra em contato com o município, vê a forma legal de fazer essa transferência e assim nós fazemos essa permuta. Mas de um empreendimento habitacional para outro, e não de uma construção qualquer para um empreendimento habitacional. Ainda está existindo a compra das desistências. Tem isso? Não entendi. Naquele tempo tinha. O cabo ganhava uma casa, não queria, e vendia a chave da casa para fulano. Hoje não acontece, porque quem tem que ocupar o imóvel é o verdadeiro beneficiário. Então, assim, a pessoa, quando desiste de uma unidade habitacional, ela tem que ir à DH, assinar uma desistência, e esse imóvel passa a ser propriedade novamente do Estado. E quem redistribui essa unidade habitacional é exatamente a DH e não a venda. Essa infraestrutura não passa pela água, doutor Gilberto, porque tem gente indo embora do Jacinto Andrade por conta do fornecimento de água. Sim, eu já esclareci algumas vezes, Cílio, quero esclarecer novamente que a ADH é responsável pelo processo de construção das unidades habitacionais e de montar toda essa infraestrutura para atender as pessoas. Agora, o fornecimento da água, da energia, é de responsabilidade dessas companhias. A questão da água tem que ser tratada com a GESPIS e da energia com a Eletrobras. A renda de R$ 1.400, o cidadão está apto a morar no Jacinto Andrade? Está. Está dentro da faixa. Está dentro da faixa, né? Então o cidadão está denunciando um aqui, então ele está dentro da faixa, R$ 1.400. Faixa até R$ 1.600. R$ 1.600, ele está dentro. Então, significa dizer que a ADH não fará mais sorteios de novos empreendimentos? O processo de seleção dos beneficiários será feito através de critérios, onde se obedece esses critérios que são elencados pelo governo federal e alguns critérios locais, de acordo com as características do município. Tem algumas colocações aqui, como, por exemplo, o conjunto Paulo de Tarso é de responsabilidade da ADH? Isso. E o calçamento de lar, diretor, estão reclamando. Sim, Silas. O Paulo de Tarso é um empreendimento que é de 2009. Parte do empreendimento é no setor da Zona Norte e parte do empreendimento é afastado. São 537 unidades, são 199 unidades em um local e 357 em outras. Nós estamos executando a parte de 357 unidades, lá vai ser pavimentado, eletrificado normalmente. E também a questão dessas outras 199 unidades, teve algumas ruas, como a avenida principal, onde está localizada essas 199 unidades do Paulo de Tarso, está sendo pavimentada agora pela Prefeitura. E na época que foi feita essas unidades habitacionais pela DH, não estava prevista a pavimentação. Tem um conjunto chamado Mirate ou é Mirante, tem? Que colocaram aqui, saiu truncado, o senhor não lembra? Certo. Não lembra, né? Parece que o pessoal da Associação do Jacinto Andrade está ao telefone, tá? Tá, então eles estão ligando para tirar algumas dúvidas. Tudo bem, sem problema, pode botar no telefone e a gente tira algumas dúvidas lá do pessoal da Associação do Jacinto Andrade. Deve ser quanto ao prazo para essa desocupação, né? Que ainda não tem uma data feita. Em outras cidades do Piauí também tem esse problema, diretor? Tem, Silas. Nós há poucos dias fomos solicitados pelo prefeito de Pimenteiras de ajudar na questão do processo de desocupação lá no município. Então, assim, esse é um problema comum no Brasil inteiro. As pequenas cidades, eles são de menor monta, mas nas grandes cidades acontece reclamações, casos de venda e de questões dessa natureza. Então, outras cidades também acontecem, né? No Brasil inteiro. Tem este problema, né? E qual será agora o papel da ADH, se os cadastros serão feitos pelas prefeituras? Nosso trabalho vai ser exatamente na recuperação desses assentamentos precários. Por exemplo, nós estamos com 3 projetos em Brasília, onde nós estamos solicitando 2.000 unidades habitacionais para a região ali do Parque Brasil, pavimentando
todo o setor, criando equipamentos sociais. Estamos com um projeto de 1.800 unidades para a Zona Sul, na região ali da Vila Irmão Dulce. E estamos com um projeto de mais 1.000 unidades habitacionais aqui na área do satélite Madre Teresa. Então, o Estado não irá deixar de produzir unidades habitacionais. Apenas no programa Minha Casa Minha Vida, através do FAR, que é o Fundo de Arrendamento, é a Prefeitura que é responsável pelo cadastro. Além dessa recuperação de assentamentos precários, o Estado vai trabalhar dentro do PNHR, que é a produção de unidade habitacional na área rural, e promover, junto a entidades e outros órgãos, o desenvolvimento da política habitacional do Estado do Piauí. Tá certo, muita gente ligando lá do Paulo de Tarso, Talento às Obras, ele já explicou. E tem alguma casa para se entregar lá no Paulo de Tarso ainda? Nós temos 357 unidades, que elas já estão todas cobertas, estamos em fase de reboco. Houve um atraso no empreendimento do Santa Maria da Codipa, que é o Mirante aí que o pessoal está falando, o Mirante, em virtude da Gespisa não ter feito a rede de abastecimento d'água, que nós tivemos que cancelar a nossa licitação de pavimentação, porque não é correto você pavimentar, depois quebrar para poder montar a rede de abastecimento d'água. Então, como a Gespisa atrasou essa questão de abastecimento d'água, nós tivemos que suspender a licitação da pavimentação. Mas já esteve reunido com o novo presidente da Gespisa, ele já lançou a licitação dessa rede de abastecimento e acredito que cerca de mais 30 dias ele deve iniciar essas obras. Logo que ele concluir, nós vamos entrar na parte de pavimentação e na conclusão das unidades habitacionais. Doutor Gilberto, é para quem precisa de moradia, casas do Jacinto Andrade e do Paulo de Tarso. Só que existem muitos casos em que pessoas do interior que estudam na capital têm seus pais contemplados como se fossem verdadeiras repúblicas. Sim, Silas. O que nós temos que entender, que a população de Teresina tem que entender, é que, por exemplo, falhas no processo nunca vai deixar de existir. Agora ele tem que ser a percentuais que sejam aceitáveis. Nós não temos, por exemplo, condição de ter 50% do empreendimento do Jacinto Andrade na mão de pessoas que não necessitam de unidade habitacional. Agora, a maioria dessas denúncias que a gente vai investigar, se elas aleatórias, se chega lá, não é isso que se comprova. Não é a mesma história. Na realidade, tem as suas distorções, mas não é na proporção conforme as pessoas divulgam. Tá certo, nós estamos aguardando um contato, então não tem data marcada para essa situação. E assim, Silas, né? eu queria transmitir para você que você está sempre recebendo essas reclamações da sociedade e dizer o seguinte, o Estado do Piauí, quem está dizendo não sou eu, são os números, tem trabalhado de forma, digamos assim, brilhante na questão habitacional. Não só o Estado do Piauí, mas assim, o Estado do Piauí em parceria com o governo federal. Se você andar em Teresina, qualquer setor, qualquer zona, você vai ver diversos empreendimentos habitacionais. Se você vai à Zona Norte, tem inúmeros empreendimentos habitacionais. Se você dirigir à Zona Sul, nós temos inúmeros empreendimentos habitacionais. Se você for para a Zona Leste, da mesma forma. Então, assim, Teresina está sendo contemplado com o programa Minha Casa Minha Vida, eu acho que de forma fantástica. Como bem diz os dados, é o segundo estado da federação a ter o maior número de contratações de Minha Casa Minha Vida, assim, da faixa de 1 a 3. Então, assim, nós temos que, a sociedade tem que colaborar nesse processo, ao invés de a gente reclamar, vamos trabalhar, que eu estou aqui para trabalhar, queria perder meu tempo mais produzindo casa do que respondendo a denúncias infundadas.